Pessoal, boa noite, bem-vindos ao podcast Arara em Foco. Muito obrigado a você mais uma vez pelo carinho, pela audiência. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui para um bate-papo sempre importante. Você sabe, toda quinta-feira, um convidado especial, sempre trazendo algo muito bom para você. E hoje não poderíamos de ter uma participação ainda melhor, né? Porque faltava justamente uma participação dos membros da Assembleia de Deus. E nada melhor do que o representante maior aqui na cidade, o pastor Diógenes Medeiros, vai estar com a gente para o bate-papo, para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, conhecer mais um pouquinho do trabalho da Assembleia de Deus e também conhecer a sua trajetória, porque para chegar a pastor teve uma trajetória muito grande também, muitas passagens em vários locais, levando a palavra de Deus, e a gente vai conhecer um pouquinho mais. Inicialmente, boa noite, pastor, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Inácio, boa noite, Frank, boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Para nós, que fazemos a Assembleia de Deus, é um prazer estarmos aqui participando do Arara em Foco. Meu amigo Frank também, deixa eu já lhe convidar para dar uma boa noite inicial. Boa noite, Frank. Boa noite, Inácio, boa noite, pastor Diógenes. E hoje vai ser uma bênção. Você aí que já está aí, deixe sua pergunta, sua mensagem para o pastor aí, viu? É com você aí, Inácio. Como a gente costuma fazer, pastor, aqui a todos os nossos convidados que vêm aqui, a gente costuma perguntar logo no começo assim, vamos fazer um resumozinho da biografia, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do senhor, para que a gente possa também falar das obras. Vamos lá? Bom, me chamo Diógenes Medeiros da Costa, sou natural da cidade de Souza, no sertão da Paraíba, mas fui criado em João Pessoa e faz 20 anos que estou no ministério, né? Trabalhei em João Pessoa, primeiramente, em 3 igrejas, 3 congregações, lá no bairro do Jardim Florestal, Jardim 13 de Maio e Tambaú. E depois fui para a cidade de Curral Velho, passando 3 anos lá. Voltei a João Pessoa para estar trabalhando novamente em Tambaú. Depois fui para Junco do Seridó, passei 5 anos. Logo em seguida, Piancor, 2 anos. E agora, 1 ano e 5 meses, estamos aqui em Arara, fazendo a obra do Senhor Jesus. Justamente eu costumo sempre perguntar, pastor, assim, já era um desejo seu ou Deus foi lhe encaminhando para chegar? Não era um desejo meu, não sonhava com um ministério pastoral. Deus nos encaminhou de uma forma que só Ele pode fazer, né? Não tínhamos esse desejo, não tínhamos essa pretensão de estar no ministério pastoral, mas o Senhor Jesus, Ele sabe todas as coisas, é Ele que chama, é Ele que capacita, é Ele que prepara e Ele que também envia para fazer a obra dEle segundo a necessidade do reino de Deus. Muito bom, né? Porque às vezes muitas pessoas dizem, eu já tinha um sonho, já caminhava, mas às vezes Deus coloca, às vezes nem pensa que você vai chegar àquele ponto, mas Deus encaminhou, né? Até porque sempre houve medo, sempre há um medo, né? Porque nós somos enviados, não sabemos para onde vamos, não sabemos quanto tempo temos em cada cidade, não temos direção certa. Quem nos direciona é Deus através do ministério da igreja, né? Do nosso pastor presidente, é ele que envia, e nós obedecemos e vamos fazendo a obra do Senhor. Eu tenho um filho que casou no Junco de Seridó, em uma das igrejas que eu pastoreei, em uma das cidades, já ficou. O meu mais novo já casou aqui em Arara, e aí a gente vai deixando os nossos pedaços nas cidades onde passamos, né? Já vai plantando as raízes ali, um pedacinho. Plantando. Então, quer dizer, hoje, de certa forma assim, essas 2 cidades já têm um pedacinho do coração ali. Um pedacinho. Sou cidadão curralvelhense, sou cidadão juncoense, né? Então, a gente vai passando, vai fazendo amizades também e juntamente também trabalhamos com o poder público, claro, né? E fazendo a obra do Senhor onde Deus enviar. Ao ser enviado para cá, pastor, como é que o senhor sentiu o acolhimento dos irmãos aqui? Como é que foi? Aqui eu costumo dizer que foi um copo de água no deserto, né? A gente passa por muitos lugares e vida de pastor não é fácil, porque mudança sempre traz os seus constrangimentos, né? Traz as suas dificuldades. E trabalhamos com pessoas, trabalhamos com gente e temos que lidar com pessoas, temos que entendê-los, temos que orientá-los,
né? E pregamos a palavra de Deus para fortalecê-los espiritualmente, né? E aqui Arara fui muito bem acolhido, muito bem abraçado, né? Juntamente com toda a minha família, e eu me sinto muito feliz em estar trabalhando, como me senti feliz em trabalhar nas cidades que eu passei também. Muito importante a gente ver justamente isso aí, pastor, porque eu vejo hoje, assim, e já tenho visto outros pastores, mas assim, a Assembleia de Deus é uma das igrejas mais tradicionais aqui da nossa cidade. Eu lembro que até minha mãe contava que meu avô foi um dos primeiros participantes quando a igreja estava no começo, e a gente vê um crescimento sempre diário, e hoje também rejuvenescendo, né? Eu vejo muitos jovens participando. Como é que tem sido essa participação, e como é que tem sido aí a sua também participação para que tenha mais irmãos participando da igreja? Na verdade, para nós é uma alegria, né, poder ver a juventude crescendo na igreja, porque é sinal de que muitos jovens estão saindo de caminhos que iriam levá-los à morte, né? Agora entra na igreja, encontra-se com o Senhor Jesus, é cuidado pelo pastor, pelo ministério da igreja, e esses jovens tomam outra direção. Os jovens se formando, jovens se casando, construindo as suas próprias famílias, né, com responsabilidade e com temor ao Senhor. Isso é o mais importante. Para nós é uma alegria muito grande ver a juventude da igreja crescendo. É muito grande. Quantos jovens hoje não estão nas drogas, né? Não estão no alcoolismo, viciados, e não conseguem sair, né? Nos deparamos com situações, com circunstâncias no nosso ministério de apoio a quem está querendo deixar o mundo das drogas, e nós vemos o quanto é difícil, né? E principalmente eu, que vim deste mundo. Eu sou um ex-dependente químico, e Deus me curou, né? Deus me libertou deste vício e me fez fazer a obra dele agora e cuidar dos outros também que precisam sair deste mundo. E quanto é importante esse seu entendimento, e ao mesmo tempo eu lhe pergunto como é a ação pastoral para que justamente jovens, famílias não sejam destruídas e sejam acolhidas pela sua ação aí também da igreja. A princípio, a pessoa tem que querer, né? Tem que desejar, tem que se esforçar, porque não é fácil. Ser um dependente químico na igreja não é fácil, né? A minha história está muito ligada a isso. Então, quando eu decidi servir ao Senhor, a minha mente dizia assim: procure um lugar rígido, procure um lugar que lá não possa fazer nada disso, né? Então eu procurei a Igreja Assembleia de Deus, né? Porque a Assembleia de Deus hoje está mais maleável, está mais flexível, mas no tempo em que eu busquei Jesus na igreja, era muito mais rígido. Então eu estava precisando justamente disso, daquilo que não pode, né? Eu era orientado a não praticar o que eu praticava antes, e era ensinado através da palavra de Deus para deixar os caminhos que não agradavam ao Senhor. Então hoje a igreja é um centro de recuperação. A igreja é um centro de recuperação. Nós temos na igreja hoje ex-alcoólatras, ex-drogados. Então, por quê? Porque Jesus Cristo, através da palavra dele, libertou estas pessoas. E hoje vivem vidas transformadas e glorificam a Deus com suas vidas. Aproveitar um minutinho aqui e só convidar o Frank para mais uma participação, porque a gente já tem as primeiras participações aí, o pessoal interagindo também com a gente. Vamos lá, Frank. Vamos lá, Inácio. Tem a professora Wanda Roque, lá de Pilões, que toda quinta está com a gente aí. Boa noite, Inácio, Frank e o pastor. Sucesso na entrevista. Aí ela ainda complementa aqui: a Assembleia de Deus é a igreja mais antiga do Brasil. Mais de 100 anos, salvo me engano. Na verdade, não é a mais antiga, mas é uma das mais antigas, né? Quando os missionários Daniel Vingre e Gunda Vingre e Daniel Berg chegou no Brasil, a Igreja Batista já atuava no Brasil, né? Eles congregaram na Igreja Batista. A Cristiane Cardoso também está participando com a gente. A paz do Senhor Jesus Cristo. Ela cumprimenta aqui: boa noite. O Joel Wellington: excelente noite a todos. Pastor Diógenes, em nome de Deus.
A Gesânia, né? Gesânia Alves, boa noite, estamos na audiência, um prazer e alegria temos o nosso querido pastor Diógenes no podcast. Gesânia e família, vamos lá, deixe sua mensagem aí, ó, 32 pessoas já, vamos lá, deixe sua mensagem, a pergunta, alguma dúvida aí, vamos interagir, vamos lá para o YouTube jogar para mais pessoas. Vamos lá, pessoal, com você aí, Inácio. Achei que a Gessânia é a esposa do Jailton, né? Isso. Um abraço aí. Aproveitar também, mandar um abraço aí ao meu amigo Batista, tá certo? Alô, Batista Lemos, abraço de coração aí, tá certo? Obrigado aí, tá sempre acompanhando. E a gente vê justamente isso aí, pastor, como o senhor fala, dessa melhoria das pessoas através da palavra de Deus, o quanto é importante. Muitas igrejas ou até mesmo pessoas acabam abandonando no momento mais crítico das pessoas, e quanto é importante esse seu trabalho social e de todos os irmãos da igreja no acolhimento. Cada vez mais as pessoas saindo dessas dependências, saindo, né, dessas, como o pessoal costuma dizer no popular, das mazelas. Sim. E vindo para a palavra de Deus, quanto é importante. E aí o senhor traz essa sua experiência, que isso também já engrandece e enriquece as pessoas, porque acreditam que podem chegar justamente a algo melhor, como o senhor também conseguiu chegar, né? Sim, sim. É impossível o ser humano ter um encontro com Deus e não ter mudança de vida. É impossível. É impossível. Eu desafio qualquer pessoa que teve um encontro com Deus e não mudou de vida. Não tem como. Porque assim que nós encontramos o Senhor Jesus, temos um encontro com o Senhor, a partir daquele momento o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, ele passa a morar dentro de nós. E é ele que tem a responsabilidade de fazer a mudança nas nossas vidas, através da palavra do Senhor, porque nós pecávamos até o momento em que nós não conhecemos a palavra de Deus. Mas quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a ter envolvimento com a palavra de Deus, nós começamos a entender aquilo que agrada ou que desagrada a Deus. Então, através da palavra do Senhor, nós abandonamos a nossa vida passada, os nossos costumes passados, os nossos atos passados, e agora começamos a praticar aquilo que Jesus nos ensina. E aí é onde entra a palavra cristão. Quem é cristão? E o que é ser cristão? Para sermos cristãos, nós precisamos adquirir a identidade de Cristo. Então, como Deus agiria no meu lugar? É assim que começamos a pensar. Como Jesus agiria no meu lugar? Então, nós precisamos colocar sempre isso em mente. Porque se você for fazer uma entrevista na cidade ou no estado e perguntar que religião se segue, logo vai dizer, eu sou cristão. Mas você se identifica com Cristo? Então, se identificar com Cristo é justamente tentar andar nos caminhos que Cristo andou. Muitas pessoas, bem falado aí, pastor, eles acabam dizendo que são cristãos, mas quando se diz a pergunta, o que é ser cristão, eles não sabem responder. E qual é a ação que o cristão faz, né? Sim, sim, sim. Muito importante justamente aí quando o senhor fala nisso aí. E aqui na nossa cidade, assim, tem tido algum desafio quando o senhor chegou assim, não, eu acho que eu preciso implantar isso aqui, necessita disso aqui na minha cidade, eu já fiz isso em outras cidades e preciso fazer aqui também, trazer para lá. Teve algo que o senhor já pensou também e já está em execução aqui? Desafios sempre existem, Inácio. Porém, não há aqui em Arara uma dificuldade, né? Tudo aquilo que Deus vai nos orientando a fazer para o engrandecimento da obra do reino de Deus aqui em Arara está sendo executado, né? Nós temos uma célula jovem que acontece 2 vezes no mês, onde muitos jovens têm se encontrado, se reúne cerca de 50, 60 jovens toda reunião, né? E jovens têm se encontrado com o Senhor nesta célula, né? E nós formamos uma liderança de jovem, a nossa liderança jovem aqui é muito atuante, é muito forte, né? Não deixa tempo perdido no ar, está sempre em atuação juntamente com a juventude, né? Nós reabrimos uma congregação quando chegamos aqui, que estava fechado na pandemia, fechou e foi reaberto, que é ali no sítio Limpo Grande, né? E também reabrimos uma congregação que pertencia à Serraria, né? Lá no Araçá. Reabrimos uma congregação, estamos indo agora este mês fazer uma restauração nela, uma
restauração física do templo, mas está funcionando todos os domingos à tarde, né? Fizemos uma restauração no templo do Riacho da Bênção, né? E estamos também em reforma no templo sede. Então não há dificuldade, porque os irmãos, eles dão as mãos para a obra do Senhor. Então eu não encontro dificuldade nos planos, nos projetos que nós levantamos aqui em Arara. E o povo de Arara também abraçou muito a forma de trabalho, né? As pessoas que não são evangélicas ou de outras denominações têm nos abraçado para a glória do Senhor Jesus. Eu ia justamente perguntar, pastor, justamente sobre essas congregações que eu já tinha passado, tanto no Limpo Grande quanto ali no Araçá, e ia perguntar se pertencia o Araçá até Arara também, e o senhor acabou de responder. Quanto é importante, porque assim, a palavra de Deus está sendo levada à população que muitas vezes não pode se deslocar ao centro da cidade, mas tem ali próximo dele a palavra chegando mais fácil, né? Todos os dias nós temos trabalho da nossa igreja, todos os dias, né? Segunda-feira temos no Limpo Grande círculo de oração, terça-feira temos culto no Limpo Grande, temos culto lá no Riacho da Bênção, né? No domingo à tarde temos culto no Araçá, quarta, sexta, domingo temos culto na sede e sábado temos escola bíblica. Então todos os dias tem, e quinta-feira círculo de oração na sede. Então todos os dias tem um trabalho sendo realizado na nossa igreja. Sobre as pessoas que às vezes lhe procuram, justamente na procura da palavra, na procura de uma paz, na procura de uma alegria mais ainda na vida, que às vezes está no momento aí de um pouco de sofrimento, precisa justamente dessa palavra. Tem um acolhimento do pastor, a proximidade de chegar e conversar com o senhor, pastor? Sim, abertamente. O meu celular ele é ligado 24 horas, né? Eu sou integral na obra do Senhor. Eu não tenho outro trabalho. Eu não tenho um trabalho secular. Eu deixei o trabalho secular, meu último trabalho secular. Eu trabalhei numa empresa, uma madeireira em João Pessoa. Foi o meu último trabalho secular. Quando o pastor presidente me chamou para trabalhar na obra de Deus, aí tornou-se um trabalho integral da obra do Senhor. Então, 24 horas eu sou pastor, né? As pessoas que querem ligar para mim, que querem falar comigo, que querem minha ajuda ou minha orientação, elas podem me procurar 24 horas. Isso independe de horário, né? Eu estou sempre à disposição. Agora, existe aqueles que querem Jesus, a palavra dele e querem ele, querem o favor dele e querem ele, e existem aqueles que só querem o favor dele, não querem ele, né? Recebe o favor de Deus e não querem o Deus do favor. Infelizmente é assim. Mas existem aqueles que querem tanto o favor de Deus como querem Deus. E eu aconselho aqueles que buscarem a Deus, não busquem pelo favor dele, porque o favor dele ele já fez, ele já deu, já presenteou a cada um. Vamos a mais participações? Vamos lá, Frank, tem mais gente participando. Registrar aqui a presença do vereador Jailson também, chegando por aqui. Eu ia acabar de passar a mensagem dele que ele passou, dando boa noite ao pastor. Tem aqui a Eliane Ribeiro, está participando com a gente. Nosso querido pastor Diógenes é uma bênção de Deus na nossa vida. A professora Wanda Roque também aqui falou que ela tinha escrevido errado, mas foi um erro de ortografia. A Juliana Alencar, nosso querido e amado pastor, pai, líder e amigo, somos gratos por sua vida, pastor Diógenes, e por toda a sua família. O trabalho do Senhor reflete Cristo. Anderson e Juliana participando. O Severino Antônio, parabéns meu pastor, que Deus te abençoe sempre. A Cristiano Cardoso comenta que eu era espírita, servia o diabo e Jesus me libertou e hoje sirvo a Jesus. O Daniel, botou Daniel YouTube aqui, a paz do Senhor Jesus, nosso pastor Diógenes é uma bênção, louvamos a Deus por sua vida e sua família. O Aguinaldo Sobral, nosso vizinho aqui, o Aguinaldo está participando com a gente também. Aqui é o Aguinaldo, está mandando a paz do Senhor. Valeu, Aguinaldo. A Dade Lima, boa noite para todos. Ela cumprimenta aqui. Eu e minha família estamos assistindo. Deus abençoe nosso pastor Diógenes. O Wagner Medeiros também está com a gente aí, ó, tá participando, acompanhando aí. Não tem um drone já filmando aí, viu? Eu acho que ele está sobrevoando já aqui o podcast. A Glória, ela botou Glória e Benedito. Parabéns, meu pastor, que Deus continue te abençoando grandemente, servo de Deus. O Márcio Souza, Pai do Senhor Jesus. A Jéssica Souza, boa noite a todos.
noite memorável para a nossa cidade, abrir esse espaço para que seja levada uma palavra de esperança e salvação. A Cristiane também cumprimenta aqui, o pastor Diógenes é uma bênção de Deus em nossas vidas. Fabíola Silva, paz do Senhor, boa noite a todos, parabéns meu pastor, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Professora Wanda Ró cumprimenta, é o melhor podcast da região. Aí o coração não vai aí balança, né? Moisés Lima, boa noite Inácio, a Júlia Caixa tem, ó, Caixa tem, a mulher tem dinheiro aí, é do Caixa tem. Estou aqui, saudade meu pastor Diógenes. Tamara Sobral, o pastor é uma benção de Deus. Davi Nunes, nosso pastor é uma benção. E aqui a Rafaela Silva, nosso pastor nos representando. É com você aí, Inácio. Obrigado a todos que estão participando. Deixar aqui as palavras também para o pastor, né? A gente vê justamente isso aí, o carinho recebido através do grande trabalho e da palavra de Deus que o Senhor prega. Aí o pessoal também tem esse acolhimento e esse carinho com o Senhor, né? Só não cortando você aí, só registrar aqui a presença do vereador Jailson aqui que está com a gente. Eu já ia ler até a mensagem dele, mas já cumprimentou aqui. Valeu, vereador. Você, Inácio. Eu fico muito feliz, né, de ver a reação das pessoas através do nosso trabalho. Aqui, eu costumo dizer, é uma cidade muito acolhedora e fácil de se trabalhar, né? Eu costumo dizer que para trabalhar, eu só preciso de paz. Eu tendo paz, eu sou um trator de esteira. Agora, faltou paz em mim, eu diminuo a velocidade, mas louvo a Deus, adoro ao Senhor por isso. Aqui em Arara eu tenho encontrado paz para trabalhar, para executar a obra que Deus ele determinou para mim, para o meu ministério e fazer aqui em Arara. Quero agradecer as palavras de carinho, de força, de apoio a todos os irmãos, né? Tem aqui pessoas de Piancó, nossa irmã Glória, nosso irmão Davi, são pessoas de cidades que eu passei, outras cidades também que eu passei. Então louvo a Deus, porque Deus é quem tem feito isso na nossa vida. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Justamente, a gente vê justamente quando o Senhor fala dessas participações de outras cidades, isso mostra o grande trabalho, né, operário que o Senhor foi fazendo ali aos pouquinhos até justamente construir essa amizade e esse carinho através do trabalho feito com a palavra de Deus, levada para cada irmão que com certeza foi bem plantado lá, porque está tendo os frutos até hoje. E aqui na nossa cidade, justamente, esse trabalho que o Senhor vem fazendo, tem notado já um grande aumento justamente aí nessas participações, porque a gente tinha visto algumas vezes, depois da pandemia, muitas igrejas esvaziadas. Tem justamente refletido nessa volta dos irmãos, a participação mais aí ativa na igreja? Eu cheguei aqui, a pandemia já havia passado. O pastor que eu substituí ele, já estava fora da pandemia, já estava fazendo um trabalho normalmente, né? Então, eu não posso dizer que eu cheguei aqui e peguei o reflexo da pandemia. A obra estava andando tranquilamente, então eu só fiz dar continuidade. Aí cada pastor tem sua forma de trabalhar, sua forma de liderar, né? Cada um dá a sua participação na obra, e tenho percebido que a obra tem sido engrandecida, pessoas têm aceitado Jesus, têm entrado na igreja, né? Agora, dia 24 de agosto, por sinal, né? 22, 23 e 24 será o nosso congresso unificado, e no dia 24 já haverá um batismo com cerca de 14 novos membros, né? Descendo as águas batismais. Vamos aproveitar para falar um pouquinho mais do congresso, como é que vai ser, para todos começar a conhecer mais um pouquinho? Claro. Eu sei que a curiosidade de muita gente vai bater agora, assim como a minha também, para saber o que vai acontecer. Este ano, como nós estamos em reforma na nossa igreja, uma reforma significativa, para economizar, para reter alguns custos, nós optamos por fazer um congresso unificado, onde irá participar o nosso Ministério de Louvor, né, a nossa banda, nossa juventude, as senhoras da igreja e os senhores. Então será um congresso com esses 4 órgãos da igreja, né, unificados, todos adorarão ao Senhor juntos em espírito e em verdade, né? Já convido a todos, nos dias 22, 23 e 24
do mês de agosto, deste mês que nós estamos entrando agora. Todos estão convidados a participar deste grande congresso que haverá na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Arara. Vai acontecer na sede mesmo da igreja? Na sede da igreja. Muito importante, né, essa participação, até que você vá também prestigiar e a presença, como o pastor falou, de pessoas sendo batizadas e sim, recebendo esse grande presente que é a bênção de Deus. Estarão proclamando que Cristo é o Salvador das suas vidas, né? Para nós é pessoas transformadas pelo poder da palavra de Deus. Quero aqui deixar também claro assim que o pastor Diógenes não é um ser humano perfeito, né? O pastor tem defeito também, né? Às vezes nós, por palavras, nós entristecemos alguém, mas sempre buscamos ser perdoados pelas pessoas também, né? Às vezes as pessoas elogiam, mas nós somos pessoas dotadas de defeitos e virtudes, né? Então, aonde Jesus veio à terra e foi crucificado, e ele era perfeito. É o que eu falo para muito pessoal que eu conheço que me pergunta, eu não vou não para a igreja, não, que ali tem fulano, o irmão isso, fala aquilo. Eu falei, cara, se você for encontrar a perfeição, você não vai ficar em igreja nenhuma, porque para onde você for, você vai ter erro. Aí eu falei, e o diabo, ele sabe trabalhar tão bem, porque ele só vai te mostrar os erros, cara. Ele não vai te mostrar o melhor da igreja. Sim, porque se ele te mostrar o melhor, tu vai permanecer lá. Com certeza. Aí tu chegando já olhando só para as falhas, porque a gente é tudo imperfeito. Todos. Se a gente fosse perfeito, eu não estava aqui, nós já estava no céu, Sim, já estava lá, você entendeu? Com certeza, todos nós somos dotados disso, né? Deus nos criou em sua perfeição, porém o pecado, ele entrou no mundo, e o pecado, ele trouxe para nós imperfeições, né? Todo homem, ele nasce em pecado. Não existe homem perfeito no mundo. Se você for ler a Bíblia, todos os personagens bíblicos falharam, né? Menos Jesus Cristo. Deixa eu aproveitar aqui, Frank, que eu recebi aqui, estava recebendo a ligação aqui do irmão Batista. Eu estou mandando um link para ele aqui, eu não sei se ele já estava assistindo ou se era para mandar alguma mensagem, mas pode comentar aí, ou através, manda aqui do meu WhatsApp mesmo, irmão Batista, que a gente passa o seu recado também, tá certo? Então pode mandar uma mensagem, agradecer aí, tá acompanhando a gente. E a todos que estão interagindo, vão participando, vão fazendo a pergunta também ao pastor. E aí, pastor, eu também costumo, às vezes, ficar na minha mente pensando, já conversei com algumas pessoas e sempre tem um desafio. Às vezes, Deus coloca ali um desafio de alguma pessoa que precisa de mais ajuda persistente. E aí, já teve uma pessoa ou algum irmão em alguma dessas cidades que o senhor passou isso? Essa é minha obra de Deus, que Deus me colocou, e é esse que eu preciso colocar no caminho certo. Já teve assim algum, pastor? Tem sim. Eu tenho um irmão, eu digo isso abertamente, porque ele testemunha disso, né? Que nós evangelizamos em Junco do Seridó. O nome dele é irmão Antônio. E o irmão Antônio, a gente primeiro evangelizou as filhas deles, porque nós tínhamos um trabalho no colégio estadual, né? Tem o acolhimento do colégio estadual. Então, nós tínhamos um dia ou 2 dias na semana que nós fazíamos esse acolhimento com toda a juventude do colégio, né? O colégio Ezequiel Fernandes, ali em Junco do Seridó. E meus filhos estudavam na época, meus filhos são músicos, então eles levavam os instrumentos para o colégio, eles estudavam lá. E tínhamos a palestra e tínhamos um momento de louvor, onde havia muito quebrantamento na juventude. E nesse trabalho, as filhas do irmão Antônio aceitaram a Jesus, entraram na igreja, foram batizadas. E o irmão Antônio, as duas estavam na igreja. O irmão Antônio vinha de uma festividade, estava embriagado. E o pensamento dele era se jogar na frente de porque o Junco do Seridó ele é cortado pela BR-230. E a igreja fica próxima à BR. E ele passou em frente à igreja no propósito de se lançar debaixo de uma carreta, de um carro, né? E quando ele chegou próximo à pista, o Senhor Jesus direcionou ele para a igreja e ele aceitou Jesus, hoje é diácono da igreja. Uma história bonita, né? Entrou bêbado, embriagado na igreja, aceitou Jesus e hoje é diácono da igreja, louva ao Senhor Jesus. Para nós
é uma alegria. Eu disse aos irmãos essa semana que há pessoas que nós vamos levar para o céu no colo. Porque a gente vai ter trabalho com ele até Jesus voltar, né? Mas nosso chamado é esse. Nosso chamado foi para ter trabalho mesmo. Não tem nada fácil, né, pastor? Não. Além disso também, pastor, assim, eu vejo a sua forma de falar e a forma de se expressar como um paizão. Aquele pai que tem vários filhos e quer mantê-los ali protegidos, quer ajudar. Tem sido esse seu trabalho em todos os locais que o senhor passa? Eu tento ser, né? Eu tento ser dessa forma. Eu tento abraçar a todos, tento ser pai de todos. Na verdade, nós somos pai de todos, né? Na igreja, né? O pastor é um pai, né? Agora, geralmente o pai, ele tinha um adágio que o meu pai dizia que comeu do meu pirão, prova do meu cinturão, né? É um ditado. O pai, ele dá carinho, ele abraça, mas também reclama, ele repreende, ele castiga, né? Então, eu tento ser desta forma, porque Deus, também como pai, ele castiga quem ele ama também, ele repreende quem ele ama, e eu tento falar a verdade, né? Se tá certo, meu irmão. Um abraço, e feliz por você estar certo, mas se tá errado, vamos melhorar, porque a gente faz para Jesus, a gente tem que agradar a Deus sobre todas as coisas, né? Muito importante. Ainda tem mais participações, vamos deixar a fila não, viu, Frank? Vamos lá, vamos ler o recado do pessoal. E você vai mandando também sua mensagem. Vamos lá, Rafaela Silva, o pastor Diógenes conquistou o coração de todos. O Elma Pereira também participando com a gente, ligadinho aqui assistindo. Deus abençoe, o pastor é uma bênção de Deus. A Maria Osanete também participando com a gente. A paz do Senhor, nosso pastor é uma bênção. A Eliane Pereira também aqui cumprimenta. Estão de parabéns por abrir esse espaço com um convite especial do pastor Diógenes, que é uma bênção em nossas vidas, um exemplo para nós. Cássio Gaudêncio também participando com a gente. Um alô para o pastor, um alô para o Florestal JP, Igreja do Pastor Diógenes. A Cássia Teodósio, a paz do Senhor, estou assistindo, o grande homem de Deus, nosso pastor, Deus abençoe. Deixa eu descer aqui. Esse aqui é o mesmo comentário. A Jéssica Souza, um momento memorável em nossa cidade. Abrir esse espaço para que seja levada uma palavra de esperança e salvação. Deus vos abençoe. Márcio e Jéssica participando. Jailson, vereador, o nosso vereador Jailson está participando aqui. Boa noite, meu irmão, pastor Diógenes, pelo trabalho que o senhor vem fazendo em nossa cidade. Vamos aqui. A Fabíola Silva também participando com a gente aqui. Deixa eu descer aqui. A Sueli Lima, pastor Diógenes, bênção de Deus para nós. E a Yasmin Medeiro, meu tio, meu maior exemplo, és uma bênção. Simone Soares, a paz do Senhor, Jesus e a todos. O nosso pastor é uma bênção. Louvamos a Deus por sua vida e sua família. Pastor Diógenes, homem de Deus. Deixa eu ver aqui, que é muita mensagem, o YouTube está... Bom sinal, é Deus abençoando. Débora Nunes, pastor, és uma bênção para todos. Edileuza Batista, pastor, bênção de Deus. Márcia Medeiros, pastor Diógenes, bênção na nossa vida. Até o pessoal lá da pizzaria lá de Neta tá com a gente aqui. Nosso pastor é uma bênção, presente que Deus nos deu para nos pastorear. E sem dúvida um grande exemplo para a nossa geração. A Eliane Pereira, pastor Diógenes, qual foi o milagre que Deus fez que mais marcou a sua vida aqui na cidade de Arara? Isso aí já é uma pergunta. Deixa eu ver aqui. A Lânia Arruda também participando aqui. Que alegria vê-lo levando a palavra com tanto amor. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Somos gratos por tê-lo conosco. Como um bom líder, pai, amigo, amamos o Senhor. É com você aí, Inácio. Daqui a pouco a gente lê mais os comentários aí. O pessoal vai deixando sua mensagem, deixando seu recado, a sua pergunta também. O pastor está hoje aqui com a gente para esse bate-papo, essa conversa e principalmente para tocar seu coração com a palavra de Deus, tá certo? Então,
Pastor, E a pergunta, né, Frank? E faça como alguns já estão fazendo aí, ó. Tira a foto aí de onde você está assistindo, marca a gente lá no nosso YouTube, no Instagram lá, no Arara em Foco, que a gente vai repostar todo mundo. Eu estou repostando lá quem já marcou. Vamos lá, arroba Arara em Foco. Vamos lá. Marca a gente. Pastor, a pergunta, repete aí, Frank, a pergunta. Eu vou direcionar não só a Arara, mas também em outros locais, né? Isso, a pergunta foi da Eliane, não foi isso? Pastor Diógenes, qual foi o milagre que Deus fez que mais marcou a sua vida aqui na cidade de Arara? O que eu posso falar de milagre é que o maior milagre que possa existir na face da terra é alguém aceitar Jesus. O milagre da salvação é o único milagre que causa festa no céu, né? É o único milagre que causa festa no céu. Você nunca vai ouvir falar na palavra de Deus que houve festa no céu por um paralítico se levantar de uma cadeira de roda. Não há festa no céu por um cego que voltou a enxergar. Não. Que vai haver festa no céu com qualquer outro tipo de milagre físico da pessoa. Mas a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então o maior milagre que existe é o milagre da salvação. E aqui eu não posso dizer que só existe um, né? Muitas pessoas têm entregue sua vida ao Senhor Jesus. Para nós, esse é o maior milagre da salvação, né? Aqui em Arara, Deus tem salvado vidas que estavam no caminho de morte, mas encontraram Jesus no seu caminho e o Senhor os trouxe para servi-lo, para adorá-lo e para mudar a vida deles e das suas famílias. Pastor, aproveitando justamente essa deixazinha, eu vou também emendar outra pergunta. Teve já também irmãos ou irmãs que tinham se desviado do caminho e através justamente desse seu coração de pai, de acolhimento, o Senhor conseguiu trazer de volta para o caminho certo? E ele chegou a dizer assim: através do Senhor eu me encontrei na palavra de Deus. Retorno para a casa do Senhor vai muito da palavra, né? Nós nunca podemos nos colocar como motivo para a salvação de vida de ninguém, porque quem faz tudo isso é o Senhor, e a Bíblia diz que isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Eu sou apenas um pequeno instrumento que Deus usa para levar a palavra às pessoas, né? Então, aonde nós passarmos, existem pessoas que estão entristecidas no caminho, existem pessoas que receberam propostas do mundo e por isso se afasta dos caminhos do Senhor, porque viver, ter uma vida em Cristo não é fácil, né? Não é fácil. O inimigo das nossas almas, ele nos tenta, o tentador, um dos nomes dele é o tentador. Ele nos tenta todos os dias a se afastar da presença do Senhor, né? Então, as pessoas, por propostas que há no mundo, o primeiro pecado foi uma tentação. O primeiro pecado foi uma tentação, né? A mulher foi tentada pela serpente, comeu do fruto que era proibido, que Deus havia proibido, e deu ao seu marido e ele também provou do fruto. Então veio o pecado por conta da tentação. Então todos os cristãos é tentado todos os dias a deixar o Senhor, a se afastar do Senhor. Então é até normal, não deveria, mas é até normal pessoas se afastarem dos caminhos do Senhor, e quando chega uma nova liderança, identifica-se com essa nova liderança e volta. Isso é comigo e é com qualquer outro pastor, né? Às vezes eu saio daqui e entra outro pastor que as pessoas vão se identificar mais com ele, e isso é natural, né? Então, voltou pessoas, como no lugar que eu estava, que fui substituído, voltaram pessoas também, isso é natural. O bom é que voltaram, né? Para nós a alegria é isso. Justamente eu ia perguntar, a frase já foi respondida no final. Como é que fica o coração do pastor quando vê justamente esse retorno das pessoas e vê que o trabalho e Deus está agindo através do Senhor como deve ser feito? O coração do pastor fica feliz em ver a igreja cheia, né? Ver a igreja cheia, ver os irmãos
servindo ao Senhor com alegria, cantando para Jesus, falando do amor de Deus no meio da rua, né? Porque nós temos esse trabalho de evangelismo, né? Não somente nos sítios, mas nas casas também, né? Os irmãos pedem cultos campais, culto ao ar livre, né? Nós fazemos e propagamos o evangelho, evangelizamos porta a porta, evangelizamos entregando literaturas bíblicas para as pessoas lerem e se aproximarem do Senhor, né? Então, não somente a Assembleia de Deus, mas outras denominações também fazem esse trabalho. Então, o nosso trabalho é de evangelizar Arara, né? Eu estou aqui, então, particularmente, de evangelizar Arara, levar a palavra de Deus para o povo de Arara, para aqueles que conhecem, para alimentá-los, e para aqueles que não conhecem, para salvar as suas vidas, né? Esse é o nosso trabalho. Outra pergunta que eu ia fazer, pastor, e aproveitar já a sua deixa também, eu lembro que na minha juventude, eu vi muitas vezes os cultos nas frentes das residências, inclusive aqui do avô do Paulo Lucas, o meu amigo Paulo, que Deus o tenha, em memória, mas eu lembro muito desses cultos, e às vezes assim na juventude a gente ficava ali acompanhando, assistindo. Como é que tem continuado esse trabalho? Por um tempo eu tinha visto que tinha um pouco parado. Como é que tem sido agora, pastor? Sim, nós temos todas as quintas-feiras temos trabalho, né? No dia de hoje, porém com o inverno a gente deu uma parada para voltar depois do inverno, né? Porque sempre dificulta molhar som, essas coisas, e dificulta. Mas nas quintas-feiras é o dia de nós sairmos às casas para fazermos culto ar livre, chamado culto ar livre por nós, né? Pregando a palavra do Senhor, louvando ao Senhor e tentando alcançar vidas para o Senhor Jesus. Muito importante. Deixa eu aproveitar para mandar mais mensagem, mas antes, Frank, aqui, deixa eu ler o recado aqui do meu amigo Batista, que mandou uma mensagem aqui. Ele diz aqui: parabéns, meu amigo Inácio, por esse trabalho maravilhoso. Paz do Senhor para o meu pastor, e tenho aprendido muito com o Senhor, pastor. Ele manda aqui a mensagem. Meu amigo Batista, você sabe o carinho enorme que eu tenho por você, tá certo? O Batista, eu costumo dizer assim, que é um tio fora de família, mas é um cara que eu tenho um carinho enorme e sempre tenho esse carinho enorme por ele. O vereador Erenildo também mandando aqui a mensagem, diz aqui: pastor Diógenes, homem de Deus, admiro pelo cuidado e o amor que tem pelas ovelhas. Tem visão espiritual e administrativa. Acolhe a todos por igual e Deus ilumine e continue assim. Vamos lá, Frank, tem mais mensagem, né? O pessoal vai deixar. Quem não conseguir mandar no YouTube, pode mandar no meu WhatsApp aí, que a gente vai lendo também a mensagem, viu? Vamos lá. Nós temos o David Paulino, Pai do Senhor, pastor. Não conheço pessoalmente, mas sei que é um grande homem de Deus e acompanho o seu trabalho. Cresci nessa congregação desde criança. Quero mandar um abraço para o meu irmão Cinho. Também está passando com a gente, Aline Bandeira. Arara recebeu um presente com a vinda do pastor Diógenes na nossa cidade. A Maria Osanete. Ele é assim, nosso pai na fé. A Lana Ruda. O Senhor é uma bênção em nossas vidas. Sentimos o amor e o cuidado de Deus através do seu ministério. A Esther Nunes, a paz do Senhor. Boa noite, estamos por cá admirando esse homem de Deus. Bênção de Deus em nossas vidas. Amamos o Senhor. Nega, Esther e Yasmin está participando. O Cássio Gaudêncio. Dia 23 estamos aí, em Arara, nesse congresso maravilhoso. O Júlio, boa noite, pastor Diógenes, tem feito a diferença. É Joseane participando. A Aline Bandeira também cumprimenta, glória a Deus. O Júlio, verdade, pastor, temos visto e provado disto. A Rosilda Nobre, glória a Deus. Rosilda também cumprimenta, é verdade. A Lene Arruda, boa noite para todos. O doutor Evandro Trindade também participando com a gente, boa noite. Parabéns para o meu pastor, homem de Deus, estamos felizes com o nosso pastor. Josineuma Lázaro, participando com a gente também, é a esposa do vereador Erenildo, né? Pastor Diógenes, és bênção de Deus em nossas vidas. O Elita Souza, paz do Senhor, pastor Diógenes, é uma bênção em nossas vidas. Erimarto não está aqui, Erimarto, paz do Senhor, meu pastor, que Deus continue abençoando cada dia mais sua vida. Vamos lá, deixa a mensagem aí, tá bom? Vai com você, Inácio, aí. Pode participar, interagir com a gente, tá certo? Hoje é um momento que Deus guardou justamente para você participar com a gente. Então, manda mensagem, interage, faz sua pergunta. Se tem alguma dúvida,
Tá com vergonha de perguntar ao pastor, aproveita que ele vai só ler a mensagem aqui e vai saber também. Então, vamos participar com a gente. Importante justamente isso aí, pastor. E agora eu aproveito da juventude, porque eu estava vendo, eu acho que uns 2, 3 dias, justamente o culto e os grupos de oração e o pessoal cantando, afinado. Até algumas pessoas que eu achava que não cantavam ou não tocavam estavam ali participando. Como é que tem sido justamente esse trabalho através da música, não só com jovens, mas uma união de várias idades ali? Eu vi o meu amigo Enoque, via o vereador Erenildo, né? O pessoal aí cantando, até o Vânio cantando, que eu não tinha visto ainda. Então, quer dizer, a participação, como é que tem sido através da música também, o pessoal evangelizando? Na verdade, quando eu saí de João Pessoa, eu saí de uma congregação que tinha uma banda grande, né? E fui pastorear a cidade de Curral Velho, uma cidade com 2.500 habitantes, né? Não tinha estrada na época para Curral Velho, da pista para Curral Velho era 17 quilômetros, né? E chegando lá, meus filhos, o mais novo tinha 7 anos de idade, o mais velho tinha 12. Então, a gente formou uma escola de violões, uma escola de violão em Curral Velho. Conseguimos violões doados, né? Cerca de 40 violões. Então, a gente fez uma escola, contratou um professor, né? E daquela escola formou-se cerca de 15 ou 16 músicos, dentre eles os meus filhos. Então, quando os meus filhos começaram a tocar, já lá em Curral Velho, aí eu disse, pronto, agora para onde eu for já tem uma banda, né? Já tá. Um toca baixo, outro toca violão, outro toca bateria, já tem uma banda. E foi, na verdade, esse estímulo que eu tive. E aonde eu chego, eu gosto de investir nos músicos, eu gosto de tentar garimpar pessoas que sabem louvar. Pronto, o Vânio, o exemplo de Vânio, quando eu cheguei aqui, Vânio não era ativo no louvor, não era ativo na obra, né? E nós convidamos ele para cantar, eu vi ele cantando uma vez, né? Vânio se esforçou, fez um curso, né? de técnica vocal, e hoje canta. Enoque já é cantor profissional, né? Também músico, também tocador também, Erenildo da mesma forma, e são homens que têm nos ajudado, juntamente com meu filho, na área do louvor da igreja, e para nós é uma alegria muito grande. Quando você entra numa igreja que tem músico e entra numa igreja que não tem músico, você nota a diferença. Eu costumo dizer que o louvor, ele prepara o coração dos crentes para a palavra, né? O louvor, ele quebranta o coração para quando nós formos introduzir a palavra de Deus, o coração está quebrantado para recebê-la. Aproveitando, pastor, esse trabalho que o senhor fez lá, há também no seu pensamento no futuro, quem sabe também possa fazer aqui no nosso município, trazer essa parte para os jovens ou até para quem queira, né, aprender a música, porque além de ser algo especial para a sua mente, é algo que vai louvar a Deus e vai através do seu talento, da sua força de vontade, né? Há um desejo no nosso coração, mas assim, eu gosto muito de trabalhar no tempo de Deus, né? A gente, quando trabalha no tempo de Deus, tudo é bem firmado, tudo é bem organizado. Eu não gosto de fazer nada aleatório. E outra coisa, eu penso muito assim, quando eu começo a fazer uma coisa, eu gosto de começar para terminar, né? Às vezes a pessoa fica no meio do caminho e não é muito bom, não é muito saudável para a igreja. E isso não. A gente tem que fazer tudo programado, projetado, né, para que o nome do Senhor verdadeiramente seja glorificado e haja um crescimento no reino de Deus. Muito importante isso aí, justamente porque assim, vendo os jovens hoje fazendo esse trabalho, é muito importante porque assim, vai despertar novas pessoas para querer também fazer a obra através da música. Sim. Então, sim, tendo o suporte, o apoio, né, que tem do Senhor e de aqueles que já sabem, porque assim, eu acho que o maior medo de cada um é chegar e não conseguir fazer aquilo ou não fazer bem, e ficar com medo de, às vezes, tentar chegar ou cantar ou louvar e não conseguir ter a mesma qualidade que aqueles que já estão ali, né? E eu quero dizer a você uma coisa, eu sou, você assim, bem ousado. Da maior parte das bandas seculares do mundo, os músicos saíram dentro de uma igreja. Viu? As maiores bandas
seculares no Brasil. Se você for fazer uma entrevista com as bandas, com os músicos de banda, a maioria começaram a tocar dentro de uma igreja. Então a igreja é um celeiro de talentos. Infelizmente, as propostas vêm e afastam da igreja aqueles que Deus deu talento para eles, infelizmente, né? Mas assim, nós pedimos ao Senhor que estes que tiveram a semente do Evangelho no seu coração, que hoje estão tocando em bandas, se drogando, se prostituindo, que a semente desse Evangelho um dia germine e eles deixem a vida de promiscuidade e voltem para os caminhos do Senhor, porque Deus deu talento para usar no reino e não no mundo. Muitas palavras sábias, viu, pastor? Muito bem. E aproveitar aqui também, como o senhor falou aí, eu tinha visto inclusive um documentário, justamente falava isso, acho que foi nos Estados Unidos, que os maiores talentos da música vinham de dentro da igreja, justamente, né? O pessoal aprendendo. E às vezes acabam desviando o caminho, indo para outros lados. E a gente vê também aqui, pastor, justamente que tem criado aqui na nossa cidade o Dia do Evangélico. E eu sempre, às vezes, conversando com o pessoal que é evangélico, eu acho que se precisa justamente esse trabalho crescer mais ainda com a divulgação dessa data. O senhor pensa também justamente elevar essa data para mais participações, mais eventos que possam ter a participação justamente do evangélico aqui no nosso município? Esta semana eu estava conversando com os irmãos para já começar a nos reunir com os demais pastores de outras denominações da cidade, né? Para nós começarmos a trabalhar sobre este assunto do Dia do Evangélico, para nós fazermos algo, porque o Dia do Evangélico nós precisamos entender que não é o dia da Assembleia de Deus, não é o dia da Igreja Batista, não é o dia da Assembleia de Deus do Ministério Daniel Berg, não é o dia da ADCR, não. É o dia do evangélico, é dia de todos os evangélicos da cidade. Não pode haver uma placa existente neste dia, né? O povo de Deus tem que se reunir. Da mesma forma que Israel tinha 12 tribos, hoje continua as tribos. As tribos da Assembleia de Deus, as tribos da Igreja Batista, as tribos do Daniel Berg, do ADCR, da Deus é Amor. Então, cada uma com seus dogmas, com seus costumes, certo? Mas todas tribos de Cristo, tribos de Deus. Então, estávamos comentando essa semana com o irmão Erenildo, que é o nosso vereador, né, na igreja, e também com os companheiros, que começaremos a visitar os pastores, né, para nos dar as mãos, para nós fazermos um trabalho grandioso para o reino de Deus, não para nossas igrejas, não para as nossas denominações, mas para que o reino de Deus seja engrandecido na cidade de Arara. Eu sempre, conversando com o pessoal, pastor, eu falava justamente porque assim, hoje temos uma população muito grande de evangélicos no nosso município. Temos outros eventos aqui na cidade que são já de tradições, com grandes participações, e justamente como o senhor fala aí, faltava justamente uma pessoa que unisse, que procurasse essa união justamente dos evangélicos, para que possa também se criar esse evento tradicional e que possa acolher todos os evangélicos num evento bonito com a palavra de Deus. E aí essa data que foi criada, eu acho que abrange muito, mas ainda está sendo um pouco aproveitada justamente por essa falta de conversa das pessoas para unir para um dia especial, né? E a gente precisa também do apoio do poder público, que é muito importante, né? Falando com o nosso vereador, porque nas cidades que eu passei, nós fizemos o Dia do Evangélico em Curral Velho, que é uma cidade com 2.500 habitantes. No Dia do Evangélico que nós organizamos com as demais igrejas naquele lugar, vieram 5.000 pessoas para a igreja, para a cidade. Cerca de 5.000 pessoas, quer dizer, veio mais pessoas de fora do que a cidade tinha, do que a cidade possuía, né? Mas o poder público foi muito assim presente, né? Porque as igrejas têm os seus trabalhos sociais e muitas vezes não têm condição de fazer um evento de um porte tão grande, e aí é onde entra o poder público, né? Então nós pedimos desde já o apoio para que a gente faça um evento grandioso, para que o nome do Senhor seja glorificado.
né? E que o público evangélico seja beneficiado por esse trabalho, né? Pela realização desse trabalho. Então, fica aqui já o nosso pedido, né, de apoio a todo poder. O nosso vereador Jair está aqui também, né, presidente da Câmara, já pode levar também esse propósito, esse projeto, para nos ajudar também, né, o nosso vereador Ernildo, que é o vice-presidente também da Câmara. Então, que eles se reúnam e dê uma olhadinha nesse, se eu não me engano, é o mês de novembro, o dia do evangélico aqui, né? E estamos prontos aqui para dar as mãos aos pastores das outras denominações, para que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Muito importante. Vamos mais participações, Frank? Vamos lá, Inácio. Deixa eu ver aqui, eu não falei aqui no Moisés. Moisés Lima, estou aqui assistindo na pizzaria lá de Neto. Lá de Neto. Eu acho que ele botou o pastor, né? Que ele botou, poxa, o pastor é um abençoado de Deus para toda a cidade de Arara. A Júlia, a paz do Senhor, aqui é Daniel, estou acompanhando aqui de Dona Inês, saudade, meu pastor Diógenes, um grande abraço. Edmar, estou participando, meu pastor, tô vendendo morango do amor, vamos comprar. Meu Deus. Já tá vendo, senhor? O senhor tá aqui, não fez nenhuma propaganda do peixe e o pessoal já foi vender o morango. Meu Deus. O Edilson Nascimento, a paz do Senhor para nosso pastor Diógenes, o Senhor é um exemplo de pastor, de todos deveriam seguir. Boa noite para Inácio, passando para parabenizar pelo podcast, está sendo uma bênção. Josué Ferreira, a paz do Senhor Jesus. Tem uma pergunta aqui, eu vou deixar eu ler os comentários, já leu essa pergunta aí. O nosso pastor é uma bênção em nossas vidas, um presente de Deus para a igreja de Arara. Deus abençoe o Senhor e sua família. O Hérita Souza participando, Dade Lima, compartilhei com minhas irmãs lá em São Paulo, elas mandaram a paz do Senhor para o nosso pastor e boa noite para todos os ouvintes. O Hérita botou aqui, o Edno está participando também. A Marichela pergunta aqui, boa noite, sendo o Brasil um país laico, por que ainda existe tanto preconceito com outras religiões? Para o Senhor, o que falta para as pessoas respeitar as outras religiões? Posso responder? Fica à vontade, pastor. Isso é questão de educação para mim, né? Nós, o país é laico, nós temos o dever, né, de respeitar toda e qualquer religião que exista, né? Eu faço parte do meu quadrado, cada um tem o seu quadrado que frequenta, que comunga, né? Então, eu não tenho nenhuma objeção quanto a outras. Em Curral Velho eu tenho aqui um testemunho a dar. Em Curral Velho eu era amigo do padre Damião, ali em Curral Velho. Por sinal, recebemos título de cidadão curralvelense juntos, né? Quando tínhamos jantares em casas de autoridades, íamos juntos. Então, o padre Damião era meu amigo, né? Como o padre Luiz Gonzaga, ali no Juntos do Seridó, também meu amigo particular. Então, o preconceito vem da educação. Como eu crio os meus filhos? Eu criei meus filhos para ser preconceituoso, né? Isso não é de igreja. Pastor não ensina a membro de igreja a ser preconceituoso com outras religiões. Padre também não ensina, certo? Como um bandista também não ensina. Agora, a educação vem da casa, vem dos pais, né? Nós precisamos educar os nossos filhos, porque hoje o bullying é tão ativo nos colégios. Será que foi os professores que ensinaram? Não. Preconceito é de casa, né? Então, respeito deve existir. E hoje, o desrespeito a uma religião é crime, né? Então, cada um siga a sua. Eu sirvo a Jesus e propago o Evangelho de Cristo, certo? Jesus se encontrou com prostitutas, Jesus se encontrou com ladrões, Jesus entrou em casa de ladrão, certo? Então, eu tento fazer da mesma forma. Por quê? Porque eu sou cristão. Eu abraço um bandista, eu abraço espírita, eu abraço católico, eu abraço qualquer um, né? Porque se Jesus Cristo
habita em mim, eu preciso ter amor por todos, né? Agora, religião é a parte. O que eu acredito é a Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Agora, eu não posso interferir na vida de ninguém, né? Às vezes a ignorância que existe na vida de muita gente, no pensamento, no coração de muita gente, é que faz nascer o desrespeito por outras pessoas e pela religião de outras pessoas. Eu não tenho nenhum desrespeito por nenhum tipo de religião. Cada um sirva a sua, né? Na verdade, para mim, eu não prego religião, porque religião, ela destrói amizades. Agora, Jesus constrói amizades. Deixa eu aproveitar aqui mais uma vez aqui, o irmão Batista diz aqui: tenho aprendido muito com o pastor e na gestão do pastor Diógenes, ele levantou o conjunto Lírios do Vales, não é isso? Ele manda aqui a mensagem e também tem aqui mais uma do vereador Erenildo, diz aí, ó: pastor Diógenes, homem de Deus, admiro pelo cuidado e amor que tem pelas ovelhas. Tem visão espiritual e administrativa e também acolhe todos por igual. Parabéns, pastor. Ele manda aqui a mensagem. Tem mais participações aí, Frank, também? Tem sim. O Adno Ramos: meu amigo e pastor Diógenes, tu és uma bênção de Deus por onde passa. E certamente através desse projeto o reino de Deus vai ganhar muito. A Piedade Alves: que Deus abençoe, nosso pastor é uma bênção na nossa vida. Adno Ramos cumprimenta: deixa Deus te usar. Simone Soares, Priscila Fernandes: Deus continue abençoando o nosso pastor. Temos aprendido muito com seus ensinamentos. E a Virginia Lemos também participando. É com você, Inácio. Eu quero deixar o espaço aí aberto, pastor. Algo mais que o senhor queira acrescentar, fica à vontade. O nosso podcast vai estar sempre à disposição, sempre o senhor precisar. E fica à vontade, porque o tempo aí, a gente não tem limite de tempo. Pode ficar à vontade. Quero aqui aproveitar o momento para reforçar aqui o convite a todos, né, para estarem conosco nos dias 22, 23 e 24 de agosto, né, para nós louvarmos ao Senhor Jesus. Quanto ao irmão Batista Leite, o conjunto Lírio dos Vales, o nosso mocinho é um dos dirigentes, é um conjunto de senhores na nossa igreja, né? Estava parado há muitos anos e nós resolvemos, onde nós chegamos, nós criamos um conjunto de senhores, um departamento de senhores, né? No Junto do Seridó, em particular, este conjunto, quando nós fazíamos congresso, era cerca de 100 homens, né? 100 homens louvando e adorando ao Senhor Jesus. Homens que saíram de diversos aspectos, né? Homens ex-alcoólatras, ex-drogados, ex-prostitutos. Então, nós louvamos a Deus quando vemos um grupo de homens, chefes de família, todos casados, adorando ao Senhor Jesus através do louvor. Quero deixar aqui um texto da Palavra de Deus, que é o texto áureo da Bíblia, né? João, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, e versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui esta passagem bíblica, o apóstolo João escreve no Evangelho de Cristo, né, afirmando o amor de Deus para com a humanidade. Deus nos amou tanto. Hoje, no ciclo de oração, ele me fez recordar um texto que está no Salmo 116, o verso de número 12, que diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito, né? Quantos benefícios para nós estarmos aqui hoje. Deus, houve uma permissão da parte de Deus. Deus nos deu saúde no dia de hoje. Deus nos deu cérebro para pensar. Deus nos deu vista, nos deu voz, né? Nos deu fôlego de vida. Então, Deus, ele tem sido maravilhoso para conosco. Mesmo nas nossas adversidades, mesmo nas dificuldades, Deus sempre tem consolado os nossos corações. E quando eu falo o que João disse, o amor de Deus pela vida do ser humano, se o ser humano
meditasse no quanto Deus o ama. Quanto Deus o ama. Tem muita gente que diz assim: se Deus nos ama, por que o mundo está dessa forma? Está dessa forma justamente porque o mundo abandonou a Deus. Está dessa forma porque justamente o mundo virou as costas para Deus. Porque todo o mal que existe no mundo não provém de Deus, mas provém justamente do caminho contrário ao de Deus. Quando nós fazemos as coisas que agradam a Deus, o mal não prevalece sobre as nossas vidas, nem sobre a nossa casa. Mas a insensatez do homem é que faz o homem tomar decisões erradas e fazer coisas erradas, e o prejuízo vem para todo o lar, para toda a família. Então torna-se uma bola de neve, né? Então nós precisamos entender que quando o homem atenta a buscar ao Senhor, a receber o amor de Deus nas suas vidas, há uma mudança, a mudança de caráter, uma mudança de vida, há uma mudança de caminho. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem, ele é a porta. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, não existe outra ponte, não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida eterna senão Jesus Cristo. Então, quando o homem ele atenta para os caminhos do Senhor, a sua vida é transformada, seu caráter é transformado, sua história é modificada por Jesus, porque ele atentou para a palavra de Deus. Mas as pessoas não costumam atentar para a palavra de Deus. O mundo está do jeito que está porque as pessoas não atentam para a palavra de Deus. A palavra de Deus não manda ninguém fazer o mal. A palavra de Deus não mostra errado para ninguém, não nos leva para lugares errados, mas só leva para o céu, só leva para Deus. Então nós precisamos atinar para isso, que a humanidade, que o povo ararense venha ouvir a palavra de Deus e atentar para ela. Por quê? Porque muitos estão buscando atentar somente para os desejos carnais, para aquilo que o físico se agrada, para aquilo que o emotivo, a emoção se agrada, a carne se agrada. Mas quando nós abrimos os olhos para a palavra de Deus, nós mudamos o nosso pensamento e sabemos que tudo aqui é passageiro. Todo homem é perecível, ele vai morrer, né? Nós temos uma alma e esta alma precisa de um descanso, mas só teremos descanso na alma se nós atentarmos para a palavra de Deus e seguirmos o caminho do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe, abençoe a todos que participaram nesta noite. Eu não sei como são as visitações aqui do YouTube aqui, né? Estou vendo muita gente aqui, graças a Deus. Estão aqui conosco. Deus abençoe a todos, aos que falaram de Piancó, aos que falaram ali de João Pessoa também, a todos daqui de Arara. Que Deus em Cristo os abençoe em tudo. Estamos aqui sempre à disposição do podcast Arara em Foco. Frank, tem mais alguma participação para a gente não ficar devendo a ninguém, que eu não quero entrar no SPC não, viu? Vamos lá. Tem a participação da Fabíola Silva, está participando com a gente. O Keverson Nascimento, meu pastor, que Deus continue te abençoando, meu grande amigo. Eliane Ribeiro também está participando aqui com a gente. Foi todos os comentários, não deixamos ninguém sem ler os comentários. Pastor Adno Ramos é ali da cidade de Duas Estradas, um amigo, um companheiro. O Keverson é ali de João Pessoa, na congregação de Tambaú, né? E eu tenho aqui mais uma pergunta, pastor, para repetir o que o senhor falou no começo. Como era o pastor antes de aceitar Jesus, antes de encerrar? O pessoal pediu de novo para esse testemunho ficar gravado, viu? Na verdade, eu fui minha mãe sempre foi evangélica, sempre foi cristã, mas o meu pai, ele era alcoólatra, né? Era alcoólatra, funcionário público, mas alcoólatra. Meu pai era uma bênção quando não bebia, mas quando ele bebia era transformado, ficava transformado, né? Então, ele quando ele faleceu, ele me deixou com 14 anos e já viciado em álcool. Eu bebia com ele como gente grande, como diz a história.
Então, quando ele morreu, quando ele faleceu, as influências de amizades me levaram para drogas mais pesadas, como maconha, cocaína, haxixe, né? Drogas químicas também, como cupinol, essas coisas. Então, passei um período de tempo nessa vida, mas aprove a Deus ter um encontro comigo e eu também desejar, já adulto, desejar sair desta vida, não aguentava mais, e Deus, e através da igreja, através dos pastores que me pastorearam, me libertou deste vício, né, da dependência química, e me trouxe agora para fazer a obra dele, né? Tudo eu agradeço a Deus, né? O pastor Diógenes teve uma vida muito difícil, mas o Senhor teve misericórdia dele, né? Quando nós nos encontramos, eu disse aqui, quando nós nos encontramos com o Senhor, é impossível de não sermos transformados por Ele. Quando nós deixamos Ele trabalhar em nossas vidas, é impossível. Eu estou aqui, não é por força própria, não estou aqui, não é por mérito próprio, eu estou aqui porque Jesus teve misericórdia de mim. E eu louvo a Deus por isso, e eu não conseguirei nunca pagar o que Deus fez por mim, não conseguirei pagar nunca o que os meus pastores fizeram por mim, que a igreja, a Assembleia de Deus fez por mim, porque foi ela que me abraçou, ela que me apoiou, ela que tirou de mim os carrapichos que havia no meu corpo, né? E eu louvo a Deus por isso. Estou aqui para servir ao Senhor aqui em Arara, também ajudando a pessoas a saírem das mesmas situações que eu vivi. Deus abençoe. Pastor, muito obrigado mais uma vez. E aqui, Frank, só antes de você ler a mensagem, tem aquela palavra, dois ditados populares que servem muito quando a gente fala nessa hora. Nada para Deus é impossível e tudo no tempo dele. Porque a gente convidou o pastor, né? Justamente a gente tinha planejado outras pessoas até convidar, mas Deus deu aquele toque, Frank disse, que tal a gente chamar o pastor agora, ver se ele pode vir, que a gente já tinha falado outra vez, mas o pastor tinha ido numa viagem, não conseguia chegar a tempo, né, pastor? E aí, Deus tocou de novo no coração e disse assim, é a hora, é agora, e é justamente tudo no tempo dele. É verdade. Vamos lá, Frank. Vamos lá, Nessa é a mensagem da dona Sandra, esposa do nosso vereador Jailson. Está mandando um alô para Inácio Lima, que ele está ouvindo atentamente lá, e que Deus abençoe todo grandemente, que dê sabedoria ao pastor para guiar e discernimento, conduza o seu rebanho aqui da igreja. Então tá lido aí, dona Sandra, seu recado, viu? O Jardão, o filho do nosso irmão Jailson, ele tem sido uma das ovelhas que tem entrado no rebanho, né? A gente está trabalhando com ele também, né? Tem sido uma bênção, e eu peço a Deus que dê uma vitória muito grande a ele, que ele precisa. Gente, eu quero agradecer, Frank, mais uma vez. Obrigado aí, né, Frank, por todos que estão participando, né, Frank? Eu queria hoje quebrar o protocolo, pedir, não sei se é pedir demais, se fosse pedir demais, não só para mim, todos que estão aqui, todos que acompanham, que o pastor fizesse uma oração para abençoar não só o podcast, como todo mundo que participou. Muito importante. Eu pulasse a etapa, eu ia pedir, mas tu já falou, eu vou pedir mais. Né? Eu vou só reforçar o pedido. Para nós é um prazer, nós orarmos por vocês, e quero dizer que a partir de agora, né, vocês terão um acompanhamento de oração. Nós sempre estaremos orando por vocês. Claro. E a Assembleia de Deus está sempre à disposição do programa Arara em Foco. Quando sempre precisar, estaremos aqui, né? Não só eu, mas outros membros da igreja que também têm condições de serem entrevistados, né? E estejam todos convidados, entrem em contato com a gente, aquele que queira participar. Isso. O espaço vai estar sempre aberto. Quero pedir que vocês divulguem aí o nosso congresso, né? Com certeza. Vamos pegar todas as informações para todo o programa estar falando aqui e divulgando, viu? Se vocês forem fazer vídeo lá para divulgar o congresso, podem marcar o podcast Arara em Foco lá no Colado, que a gente compartilha lá. Isso. E também a TV Arara está à disposição. Vocês podem colocar também, marcar a gente lá que a gente vai postar, não só no YouTube, mas também nos nossos Instagram, viu? Vejo isso como uma porta aberta da parte de Deus, e sempre para falar do amor de Deus estaremos sempre prontos. Amém? Vamos orar ao Senhor, sendo gratos a Ele por tudo, por esse momento,
que vidas tenham sido abençoadas por Deus nesta noite e que a cidade de Arara venha abrir bem os ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Pai querido, justo e eterno, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão especial, ó Deus, aqui neste trabalho. Deus, queremos te louvar pela vida do Inácio, pela vida do Frank, ó Deus, que estão à frente, Senhor, deste trabalho, deste podcast, que tu, Senhor, venha abençoá-los e usá-los, Senhor, como canais de bênção, ó Deus, na vida das pessoas. Deus querido e justo, queremos estender, Senhor, o nosso pedido a todos os moradores da nossa cidade, Senhor. Ó Pai querido, que tu venha, Senhor, estar com as tuas mãos estendidas para nos livrar, nos guardar, nos abençoar. Abençoe a todos nesta noite, a todos que assistiram, aqueles que não puderam assistir. Ó Deus, que tu venha, Senhor querido, abençoar este programa e venha prosperá-lo, Senhor, ainda mais. É assim, Senhor, que nós te oramos, entregando mais uma vez as nossas vidas em tuas mãos, para tu fazeres, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Pronto. Gente, eu quero agradecer demais a todos que estão participando aí com a gente, que participaram, interagiram, né, Frank? Muita gente, agradecer demais, obrigado principalmente a Deus pela oportunidade, porque assim, tudo é no tempo dele, tudo ele tem planejado e tudo ele tem guiado a gente para cada caminho saia perfeitamente do jeito que ele gosta e do jeito que ele quer. Frank, mais uma vez, graças a Deus, programa concluído com sucesso e abençoado, né? Agradecer também ao nosso vereador Erenildo, que está aqui, né? Tá por aqui o vereador Jailson, o Cristiano, nosso né? irmão Sim, nosso irmão Cristiano, nosso irmão Jailson, e Deus em Cristo o abençoe. A todos que estão aqui presentes, muito obrigado. Paulo Lucas. Também o nosso Pedro, Deus abençoe meu filho Lael, muito obrigado a vocês. Faltou o Wesley, tá por aí. Wesley. Tá ali escondidinho. O vereador Erenildo tá por aqui também, todos então. E a todos que estão em casa, né, pastor? Muito obrigado a todos. Ao senhor principalmente, muito obrigado por Deus ter lhe guiado para que abençoasse o nosso programa hoje. Muito obrigado mesmo de coração. Deus abençoe vocês. E a todos que estão em casa, mais uma vez, como eu costumo dizer a todos, olha, quinta-feira, se Deus não me chamar, eu venho. Se ele me chamar, Frank vem só.